Só Deus pode ser sujeito desse verbo. Eu tive alguns locais pobres, por exemplo, que eu andei muito no Rio de Janeiro. Não vou citar nenhum aqui, mas poderia citar vários. E me chamou a atenção que a cada 10 metros, 10 metros eu tô exagerando, mas a cada 100 metros talvez seja um bom número. Você achava um bar mesmo, vende cachaça, cerveja e tal. Você via um bar e uma igreja, a cada 100 metros. Nó compensado, né? Um bar e uma igreja, isso é curioso. Você viu um bar e uma igreja. E uma igreja, muitas vezes, aliás, boa parte delas, era um espaço numa garagem e mesas e cadeiras de plástico. E uma pessoa falando. Como eu comentei anteriormente, eu acho difícil estudar a Bíblia. É um negócio complicado. Começar quando você quer estudar, principalmente o mais próximo do original, é um linguajar rebuscado. Você precisa ter conhecimento histórico para entender o que tá ali. Não é uma coisa fácil. E uma coisa que me chamou muito a atenção lá é a quantidade de pastores que, quando pregavam ou falavam em eventos, você percebia claramente que eram semi-analfabetos. E eu achava estranho. Mas, pô, mas como é que esse cara consegue? Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Como esse cara consegue? Você acha que... Porque me parece que pastor é uma coisa que qualquer um pode ser. Que qualquer um tá sendo um pastor. A pessoa não deveria ter um certo estudo, um conhecimento, pelo menos, no mínimo, o domínio da língua que ele vai ler a Bíblia para ele Ou poder ser curso um de pastor? teologia, né? Sei lá. São vários aspectos que essa sua pergunta toca. O primeiro deles é o de que essas igrejas que você viu lá são elas que são responsáveis pelo fato de nós não estarmos aqui absolutamente dominados pelo Islã, como está, por exemplo, a Europa. Eu ia muito à Suécia quando era jovem, morei no norte da Noruega, era um dos melhores países do mundo. Passou frio, hein? Passei frio. E hoje você vê que o domínio do Islã, que é uma visão de mundo expansiva, que quer dominar o mundo, acabou com a cultura do lugar. Então, graças a essas igrejas que estão, essas que o senhor viu, que são igrejas pentecostais ou neopentecostais, que nós não estamos absolutamente dominados pelo Islã. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante da sua pergunta é que na igreja do Senhor é o único lugar na face da terra em que o doutor senta e o analfabeto prega. O único lugar na face da terra em que tem uma pessoa com doutorado ouvindo um semi-analfabeto pregando. Palavra de sabedoria. Inspirado nas escrituras, ele prega palavra de sabedoria. Eu lhe digo mais, e aquela pessoa ali vai crescer muito intelectualmente, porque o cristianismo é por si só um sistema de educação. Sim, concordo. As pessoas, professor, elas aprendiam a ler antigamente, eu não sei se os senhores já chegaram a ver algumas delas, elas aprendiam a ler na Bíblia. Sim. Eu conheci pessoas, hoje está mais difícil, mas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. O cristianismo é um sistema de educação. As escolas bíblicas dominicais nessas igrejas, na igreja cristã, foi criada para ensinar as pessoas a lerem. E eu já tenho até dito para alguns pastores que temos que retomar isso, porque a escola não ensina mais ninguém a ler. Sim. Nós inventamos a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. Então, o cristianismo é uma instituição que, por excelência, é educacional. Então, essas pessoas crescem intelectualmente, estudam as escrituras, pregam a palavra da sabedoria e tem naqueles lugares, eu posso lhes garantir, vidas transformadas. Qual é a única situação em que uma pessoa pode fugir de uma máfia do crime organizado nesses lugares? Qual é? Através da igreja. Se convertendo. Sim. Pessoas que poderiam ir por caminhos errados estão encontrando o caminho do Senhor, seguindo caminhos retos, crescendo. Eu tenho amigos aqui em São Paulo que saíram da Cracolândia porque entregaram sua vida ao Senhor. Hoje tem sua família, seu carro, tem sua vida estruturada. Pessoas que saíram de situações criminosas. Tem um grande amigo meu, inclusive coautor comigo de um dos meus livros, que era da máfia. Da máfia. Fugiu do Canadá para não ser morto ou preso, encontrou o Senhor num dos países da América Central, teve a vida transformada e fui juntamente com ele incentivar a criação de uma escola bíblica na Guatemala. Pessoas que têm a vida radicalizada e as universidades perdem a oportunidade de estudar isso. Departamentos de sociologia deviam estar estudando essas transformações radicais que são feitas graças à Igreja do Senhor. É loucura para o mundo mesmo, mas é assim que funciona. Sim.
A igreja do Senhor é um ambiente radical. Se você quer radicalizar a sua vida, entregue sua vida ao Senhor, porque a lógica ali é contrária do que o mundo espera. O senhor falou uma coisa muito importante agora, porque eu já critiquei isso, né? Via de regra, a gente não tá vendo resultado nenhum vindo dos profissionais de sociologia. Nenhum. Né? Eu falei, nunca tive um problema na vida e pensei, nossa, se tivesse aqui um sociólogo, tava resolvido, né? E eu já falei da importância. A sociologia de verdade, ela é importante. Né? Falei, por exemplo, da questão da abolição da escravatura. A gente precisava de um planejamento ali, os sociólogos deveriam ter previsto a situação social que ia acontecer por causa do fim da escravidão, eles deveriam ter previsto e proposto soluções, e não o fizeram. Da mesma forma, nós deveríamos ter sociólogos estudando. Por que a religião consegue fazer transformações que inclusive psicólogos, psiquiatras e outros profissionais não conseguem? E não estão fazendo. É uma coisa curiosa, o senhor apontou uma questão muito importante. Mas, se o senhor me permitir, eu gostaria de entrar num outro assunto um pouquinho mais religioso e filosófico agora, de uma questão que eu ouvi e tenho ouvido bastante por aí, sobre a questão de onde Deus está. E no sentido, inclusive, de Deus ser atemporal. Então eu vejo muita gente falando que Deus não está no tempo, né? Que o tempo não passa para Deus, que o tempo não faz, que não tem tempo, né? Onde Deus está, o Deus está fora do tempo. Aliás, é essa frase que muitos falam. E eu não consigo enxergar o sentido disso, até porque isso não está escrito na Bíblia. Né? O que está escrito na Bíblia é que o tempo, é o que a gente percebe, que dá a entender, é que o tempo passa diferente para Deus. Então, 1000 anos para uma pessoa, para Deus pode parecer um dia. Então, coisas assim está citado. Mas não fala que Deus está fora do tempo, em lugar nenhum. Até porque se você está fora do tempo, se não existe tempo, não existe ação. Deus não poderia fazer nada. E se ele fizer, o fato de ele fizer já implica em tempo. Porque se não há tempo, não tem ação. Não tem como ter ação sem tempo. E isso que eu tenho essa dúvida. Deus está fora do tempo? Existem nas escrituras alusões a uma ideia de que há uma realidade fora do tempo, antes dos tempos. Ok. Existem várias ideias que é uma ideia revolucionária de fato. Sim. Você imaginar um ser atemporal, e devo dizer, a atemporalidade é diferente da eternidade. Muitas pessoas dizem que Deus é eterno, mas eu digo que ele é atemporal. Qual é a diferença do atemporal para o eterno? Que o eterno jamais subverterá a ordem passado, presente e futuro. Sim. Para o atemporal, essa ordem não se aplica. Ele consegue andar no tempo, o atemporal. O atemporal, para ele, o tempo é uma dimensão sobre a qual ele exerce domínio. Ele não está submetido à dimensão temporal. Ele se movimentaria no tempo como a gente se movimenta no espaço. E o espaço e o tempo são indistinguíveis, digamos assim, e ele está fora do espaço-tempo. E quando ele, teologicamente falando, resolve ingressar no espaço, há uma limitação brutal, não só espacial, mas temporal. Então, a vinda de Deus na pessoa de Jesus Cristo, de acordo com João 1 e João 1,14, é uma limitação no espaço e no tempo. Agora, deixa eu lhe responder mais especificamente. A ideia de Deus atemporal pode ser vista logo na primeira linha da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque esse verbo criar do hebraico baró dá a ideia de uma criação a partir do nada. Então, é o que no latim ficou conhecido como creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Esse verbo bara é um verbo muito econômico na Bíblia. Desculpa, está exatamente dessa maneira? Criar a partir do nada? Não, está bara, em hebraico. Ah. Aí a interpretação de bara aceita a possibilidade de criação a partir do nada. Certo. A essa interpretação se deu o nome de creatio ex nihilo, criação a partir do nada, em latim deu esse nome. Esse verbo bara, que é diferente do verbo yatsá e assá em hebraico, que não é criar a partir do nada, mas é criar a partir do que já existe. Sim. Como você moldar algo. Um pintor que pinta uma obra, ele cria uma obra belíssima, mas a partir da tela e do pincel e da tinta que já existem. Mas o verbo bara é um verbo criar a partir do nada, que exige um agente tão poderoso, que só Deus pode ser sujeito desse verbo. Então, esse verbo está em 3 situações no capítulo 1 de Gênesis, sabe? Que é Gênesis 1:1, que é o que eu lhe falei, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:21, que fala da criação dos animais almáticos, isso tem implicações na evolução. E Gênesis 1:27, que fala da criação do homem, tem implicações na evolução também. 1:27. O senhor acredita na evolução?
Eu acredito na evolução, mas não acredito na capacidade da evolução de gerar ganho de complexidade. Entendi. Um processo evolutivo de seleção natural, mas mutação aleatória existem. O que eu não acredito é que ele é capaz de gerar ganho de complexidade a ponto de você ter uma passagem de uma ameba de milhões e milhões de anos chegar a um ser humano. Certo. Mas é um outro assunto que a gente pode conversar. Certo. Certo? Então, nesse aspecto aqui do Bará, que Deus teria criado o espaço, a matéria, o tempo, nós temos, se a causa que criou o tempo, ela tem que ser atemporal. Portanto, a Bíblia, sim, faz menção, nos termos em que eu estou expondo, a uma causa atemporal. É que não necessariamente a causa que criou o nosso tempo, se considerar que a gente tá num universo, e esse universo é o espaço-tempo, não necessariamente ela precisa ser temporal. Imagina que no futuro nós tenhamos a capacidade de criar outro universo, inclusive fora do nosso. Esse outro universo a gente vai criar espaço e tempo. Então vai ter o início de um tempo, como teve pra gente, e nós não precisamos ser seres atemporais para criar isso. Então o que eu tenho dificuldade é o seguinte, do ponto de vista físico, é quando se fala a frase, Deus está fora do tempo. Ele Deixa eu talvez só- esteja... Perdão, à Não, vontade. só uma observação Sim, muito importante sobre a sua claro. colocação, se o senhor me permite. Não, a vontade, o senhor tá aqui pra isso. Pronto. Essa ideia de que há um universo anterior no qual o nosso universo foi criado, Sim, ou a ideia de que há multiversos, sim, são ideias que estão intelectualmente no campo das possibilidades. sim. Mas não há nada neste universo que indique isso. Nenhuma. É uma questão de Nada, fé. nada. Então, tá certo. Mas não é questão de fé. Se não tem nenhuma evidência, se o senhor concordou que não tem nenhuma evidência, Sim, mas Se não várias tem- coisas não tinham evidência e a lógica nos levou a ela. mas Né? tem que ter uma premissa com evidências para, a partir da lógica, você terá conclusões válidas. Mas tem evidências. Por exemplo, tem um argumento que eu uso, é o seguinte. Me fale qualquer coisa na existência, nem no universo, na existência, qualquer coisa, que exista só Deus, que exista um do seu próprio do seu tipo. Por exemplo, qualquer coisa que a gente conhece, uma lua, tem várias, um planeta, tem vários, uma estrela, uma supernova, um buraco negro. Não existe nada que a gente conheça que existe um do seu tipo só. Por que o universo vai ter um só do seu tipo? A catalogação não é um elemento que existe na coisa em si, mas que nós impomos. Sim. Eu posso dizer que o senhor é um exemplo de uma coisa de só um tipo. Não Por tem ser um outro indivíduo. Leozão. Não, Não tem posso outro dizer- Leozão. Sim. pra ele. Não tem. Não tem. Eu posso. O senhor mesmo é um exemplo que o senhor está pedindo. Mas o Agora- outro universo também seria outro. Mas é do mesmo tipo, mas entendeu? Não tem evidência. Eu entendi. O senhor pode crer, eu não Claro, estou contra. Sim, Eu só estou lhe dizendo que é uma crença que não está baseada em evidências, mas pode sim, a crer. gente não tem nenhuma, realmente. Isso. Lógico, você tem algumas especulações. Como eu não gosto disso, quando você vê, por exemplo, o mapa da radiação de fundo do universo, tem lá uns pontos, fala, ó, aqui pode ser um ponto que tocou, que um outro universo tocou. Eu não acredito nisso, tá? É, Eu e não outro- acredito. e Mas eu acredito em outros universos. Fique à vontade. Mas nós estamos juntos num ponto. Sim. Não há evidências e outro... Nenhum, claro. E ainda Nenhuma. não há, concorda? Nem sei se é possível a gente ter. Isso. E lhe digo mais, É. isso não soluciona a questão de Deus. Porque... Claro, ele pode criar vários universos. Pronto, se para a existência de um universo Sim. nós já chegamos à conclusão de que é preciso uma causa, para a existência de inúmeros universos, isso não soluciona Claro. a falta. Tem que ter muito mais uma causa para criá-los. Mas eu não quero refutar Deus, não. A coisa que eu mais quero é a existência de Deus. Pois é. É. Muito Mas, bom, mas muito bom. eu só me incomodo assim, Deus, em qualquer lugar que ele esteja, se ele está agindo, tem tempo. Pode ser que não seja o nosso. Pode ser que ele seja atemporal, no sentido de ser uma dimensão onde ele possa travegar, ou onde ele até possa vivenciar todo o tempo de uma vez só, mas que tem que ter tempo, tem que ter tempo. Não da forma que nós definimos o tempo. Tudo bem. A Mas- atemporalidade é uma existência que é difícil de entendermos, mas chegamos a ela pela questão de que o tempo, ao que parece, foi criado, veio a existir com o universo. Então, se na física nós chegamos à conclusão que o tempo veio a existir com o universo, existe uma dimensão fora desse tempo. É nela que Deus está, porque ele é a causa do tempo. Não só do tempo, mas da matéria, do espaço, Sim. das próprias leis da natureza. É um erro muito comum das pessoas acharem que as leis são prescritivas. Sim. Mas não são, elas descrevem o que já existe. Sim, claro. A lei não faz com que a matéria
se comporte da forma que ela está descrevendo. Não. A lei é uma descrição da forma como a matéria misteriosamente está se comportando. É a matematização da realidade, é o que a gente faz. A realidade já existia. O que é algo incrível. O senhor concorda comigo? Sem dúvida. Por que a realidade se comporta matematicamente? Não há nada na matéria que nos diga isso. É previsível. Isso é maravilhoso, ser A previsível. previsibilidade, Isso. não só a previsibilidade, mas o fato de que a forma que ela se comporta aqui é a mesma forma que ela se comporta em Londres, Sim. no Japão. Então, as leis, a universalidade das leis e a previsibilidade decorrente dessas leis é algo que não se explica do ponto de vista da matéria. Isso eu acho mágico, inclusive. Isso é legal conversar com uma pessoa que tem conhecimento, né? Porque isso é maravilhoso, como a ciência pode prever. Por exemplo, a gente consegue estimar como vai estar o universo, e consegue mesmo, isso já foi feito simulado. A gente consegue estimar como vai estar o universo daqui 100 trilhões de anos. Então, um universo escuro, frio, com várias anãs vermelhas, estrelas vermelhas por aí. A gente prevê daqui 100 trilhões de anos. Mas nenhum de nós aqui consegue saber se vai estar vivo daqui 10 minutos. É por isso que a Bíblia é o único livro religioso que fala de duas criações. A Bíblia diz que nós viveremos em novos céus e nova terra. A Bíblia é absolutamente condizente com a ideia de que o futuro desse universo será uma grande sopa cósmica fria sem vida. Haverá, segundo as Escrituras, uma ação sobrenatural de Deus para que vivamos em novos céus e nova terra. Esse termo novo tem um elemento muito importante aí, Sim. que é de acordo com o que o senhor está de maneira correta dizendo. Nós vivemos num processo entrópico, Sim. perverso, de perda de energia utilizável. Sim. O futuro é E esse. só vai piorar, viu? Só vai piorar. Só vai Só piorar. vai piorar. Nossa, que prazer conversar com o senhor, viu? Como é que se reverte um processo entrópico? Com trabalho. Esse trabalho provém de quem? Segundo as Escrituras, do Senhor.